Bom dia a todos. Gratidão a Deus por estarmos aqui reunidos nessa manhã tão bonita, ensolarada, com brisas, e que esse vento possa nos trazer o amor e a paz de Jesus. Hoje eu quero vos fazer um convite. Quero vos convidar para fazer uma viagem. Que a gente possa viajar e retroceder o tempo há mais de 2000 anos. E que a gente possa se localizar na Judéia. Que a gente possa se sentir entre os judeus. E que a gente possa mergulhar no Evangelho de João. Que vamos usar o Novo Testamento da tradução de Haroldo Dutra Dias. Que a gente possa passear pelo seu Evangelho e entender os ensinamentos que nos são tão necessários no mundo atual. Estamos nós entre os judeus e uma turba deles se dirige até Jerusalém, porque era próximo à Páscoa. E eles se dirigiam lá, subiam até Jerusalém para se purificarem. Existiam 3 datas em que festas que os judeus se dirigiam para Jerusalém. A festa da Páscoa, dos tabernáculos, que era da colheita, e das tendas, que simbolizavam, que eles relembravam do povo hebreu no deserto. Então, eles subiam até Jerusalém, com o intuito de irem ao lugar sagrado, subir. Jerusalém era a cidade mais alta, e o intuito era ir de encontro a Deus, para se purificarem no templo. E Jesus era judeu. Então, a gente precisa se localizar no contexto à época. E Jesus seguia os costumes judaicos. E ele também seguia para Jerusalém. Só que ele seguia com uma multidão que também o seguia, porque há dias atrás ele tinha ressuscitado Lázaro. E isso chamou a atenção de todos. E a multidão começou cada vez mais a segui-lo, em busca de alívio para as suas dores, de cura para as suas doenças, de conforto para as suas almas. Isso também chamou muita atenção dos sumos sacerdotes, dos fariseus, e crescia cada vez mais a animosidade e a vontade de matarem Jesus. Então, Jesus se aproxima de Jerusalém. E o que eles buscavam? Que comemoração era essa? O que era a Páscoa judaica? Então, a Páscoa, que é Pessá, é passagem, significa passagem. E a Páscoa para eles é a comemoração da libertação dos hebreus que estavam escravizados no Egito há mais de 400 anos. E os hebreus precisavam ser libertos, mas o faraó não o deixava. E por isso Deus enviou 10 pragas. Mas o Severino Celestino, que é profundo conhecedor da Bíblia, nos fala, muito interessante, que Deus não envia praga, porque aí seria um Deus raivoso, seria um Deus que estava condenando ou castigando. Ele envia sinais, alertas, ensinamentos. E aquele povo que estava escravizado, Deus envia o anjo, um 10º ensinamento, que era o anjo da morte, que iria matar todos os primogênitos. E ele orientou o povo de Deus, os hebreus, que cevassem um cordeiro por uma semana e depois sacrificasse o cordeiro. E com o sangue daquele cordeiro espargissem suas portas para que o anjo da morte passasse, pulasse
residência e assim não matasse os seus filhos primogênitos. Por isso que se chama Páscoa, por isso que se chama passagem. Então, para os judeus, a Páscoa é a comemoração dessa libertação dos hebreus da escravidão de mais de 400 anos no Egito. Para as religiões cristãs, especialmente a Igreja Católica e o protestantismo, existe a Semana Santa, que é a Páscoa, onde durante uma semana se inicia com o Domingo de Ramos e se fala do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição. Para nós também cristãos, mais espíritas, a Páscoa ela não tem nenhum ritual, mas ela significa a transformação, a renovação que todos nós devemos fazer todos os dias, seguindo, exemplificando os ensinamentos do Mestre. Então, voltando para a nossa viagem, estamos nós lá, quando Jesus chega a Jerusalém, e ele é recebido com ramos de palmeiras, e as pessoas gritavam, Hosana, Hosana, eis o Cordeiro de Deus, Rei dos Judeus. Então, Jesus, ele foi recebido com festa, porque aquele povo estava todo embevecido pelos milagres que ele fazia, especialmente pela ressuscitação de Lázaro. E isso chamou muito a atenção e fez com que o Sinédrio se movimentasse para realmente prender e matar Jesus. E Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que a sua hora se aproximava. Jesus sabia que todo o plano que foi arquitetado no mundo espiritual estava se cumprindo e chegava a sua hora máxima. E para comemorar a Páscoa, ele levou os seus discípulos para a sua última ceia. Então, ele foi para um lugar chamado cenáculo, que é um local de refeição, e levou os seus discípulos. Imaginemos nós, um missionário de Deus, que durante 3 anos cumpriu com a sua missão, e estava vendo chegar o fim, e estava junto àquelas pessoas que conviveram com ele, que aprenderam dele, que aceitaram o seu convite para segui-lo, mas principalmente que teriam a responsabilidade de disseminar os seus conhecimentos para todo e sempre. Porque de que adiantava ele vir, ele ensinar tudo o que ele fez, se não existisse uma continuidade, se não existisse uma propagação desses ensinamentos. E aí Jesus reúne os seus discípulos. E nós temos o Sermão do Cenáculo, o mais belo de todos, que nos fala da orientação de Jesus àqueles discípulos e resume toda a sua missão. É como um pai de família que está doente na sua terminalidade e tem a oportunidade de reunir os seus filhos, falar, filho, eu vou, mas vocês ficam, eu quero que vocês façam isso. Então, foi esse encontro íntimo, em que Jesus, que muito amou, demonstra que o seu amor é um amor verdadeiro e eterno, que continua a amá-los até o fim. E chama-nos a atenção que esse encontro começa, porque ele seguia a tradição judaica, mas Jesus começa diferente, fazendo algo inovador. Ele começa colocando um pano em sua cintura, pegando uma vasilha com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E o que isso significa? Por que lavar os pés dos discípulos? Porque naquela época as estradas eram empoeiradas,
não existia asfalto, calçamento. Então, as pessoas chegavam à casa com os pés sujos. E os senhores que tinham os seus servos, eles chegavam à casa, tiravam as suas sandálias e os servos lavavam os seus pés. E nessa atitude, Jesus, ele começou a lavar como um servo. E aí Pedro se espanta e fala: eu não quero, porque Pedro sabia que quem lavava os pés era o Senhor. Eu não quero, não pode o Senhor lavar os nossos pés, os meus pés. E aí ele fala: se não permites, é porque não estás em mim. Ou então, não está entendendo. Oi, você não está entendendo a lição que eu estou ensinando. E aí Pedro se tocou e falou: não, lava-me todo. E aí Jesus lava os pés dos discípulos, enxuga e fala: vós me chamais mestre Senhor. E se eu, Senhor, faço isso, fazei vós também. Porque o Senhor não é maior que o servo. Eu faço, fazei igual. Então, ele nos dá o ensinamento da humildade, da fraternidade entre os homens. E ele nos fala assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerem. Nos trazendo um grande ensinamento. Não adianta só saber, tem que fazer. E eu não mandei a instrução via internet, não está no manual. Eu fiz, eu mostrei, e assim façam vocês. E nós temos no livro chamado Encontro de Paz, que é psicografia de vários espíritos, né, por Chico Xavier, que me chamou muito a atenção quando fala sobre isso, e fala assim: pés e paz. E ele fala assim: Jesus, ele lava os pés dos discípulos, não lava a cabeça, né, região nobre, nem as mãos operosas. Ele lava os pés. Por quê? Porque o pé é a base de sustentação do corpo e entra em contato com lama e com pó da estrada, padecendo espinheiros e charcos. Purifica-os. Lavemos os pés uns dos outros com humildade e o amor puro que tudo compreende, tudo suporta, santifica e tudo crê, tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda estão no caminho alheio. É que redimimos o nosso e atingimos a verdadeira paz. Ou seja, todos nós estamos com os pés sujos, com os pés no lodo. E se a gente puder limpar os nossos irmãos na compreensão, no amor, no entendimento, no perdão, estamos consequentemente limpando os nossos. E aí Jesus, ele sabe que está chegando o fim. Ele já tinha feito essa predição. E os discípulos também sabem. Então, todos estão num clima de muita tristeza. E Jesus vem e fala: não se turbe o vosso coração. Não se preocupem, não se entristeçam. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. E eu vou preparar, eu vou antes. E eu vou preparar uma morada para vocês. E aí Tomé, que sempre era aquele que desacreditava, fala assim: mas que caminho, né? Que morada? Como que a gente chega lá? Qual o caminho para essa morada? E aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí o outro discípulo, Filipe, pergunta: como que a gente pode ver o Pai? E aí, quem é o Pai? E Jesus responde: tanto tempo comigo, ainda não conheceis o Pai? Então, eu sou. Se me conheceres, também conhecereis o meu Pai.
isso já é suficiente. Então, Jesus, ele vem trazer que ele e o Pai estão em unidade, que ele veio aqui como mensageiro de Deus, para trazer ao homem a figura do Pai bom, justo, misericordioso, e para que os homens entendessem, essa é a missão de Jesus. Ele veio trazer os ensinamentos do Pai. Ele e o Pai são um, e a intenção dele é que ele e nós também sejamos um, para que sejamos uma unidade, juntos, o reino dos céus em nós, essa unidade de criatura e Criador, unidos pelo amor. Então imagine vocês, aqueles homens rudes, que abandonaram tudo, que aceitaram o convite de Jesus, pescadores que eram, aceitaram o convite para serem pescadores de homens, abdicaram das suas vidas, seguiram o Mestre, ouviram os seus discursos, os seus ensinamentos. Imagina os ensinamentos que ele dava na intimidade deles. Viram as suas curas, os seus milagres, assistiram à transfiguração. De repente, vou embora. E aí? O que a gente vai fazer? Estavam todos muito tristes. Estavam todos muito preocupados. Porque eram muitas as dificuldades. E como que eles iam ficar depois que Jesus saísse? E ele fala isso: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. E ele fala: eu vos deixo um novo mandamento. Que vos ameis assim como eu vos amei. Mas por que um novo mandamento? Porque a gente já tinha o mandamento. Quando os doutores da lei perguntam para Jesus qual é o maior mandamento. Aí Jesus pergunta para ele: tu sabes? E ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu conhecimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então já se sabia. A gente já tem isso no Antigo Testamento. E Jesus responde àquele doutor da lei: então faz. É esse o mandamento. Então faz. Felizes os que sabem e fazem. Então, quando Jesus fala: eu vos deixo um novo mandamento, que vos ameis assim como eu vos amei. Então, é aquele amor que ele exemplificou, o amor do sacrifício, o amor da doação, o amor do perdão. Porque ele falou que ele não veio derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas ele veio tirar muitas leis, que eram leis sociais, que eram leis necessárias para a disciplina daquele povo, né? O olho no olho, dente por dente, e aí Jesus nos fala: oferece a outra face. Então, se alguém te pedir para andar uma milha, uma légua, anda duas. Então, ele veio trazer uma transformação da visão de quem era realmente o Pai. Esse Pai bondoso e misericordioso, que veio se mostrar através dele. Porque antes, nós tínhamos adoração a vários deuses, que se fazia estátuas, que tinha o bezerro de ouro, se adoravam, né, coisas que se viam, a chuva, o vento, o sol. De repente se começou a acreditar num Deus único, mas não se via. Deus se manifesta através das suas obras. Mas Jesus não. Jesus veio mostrar a Deus. Ele veio fazer com que Deus se faça conhecido através dele, quando ele fala que nada faz que o Pai que opera nele. E nesses últimos momentos, ele vem nos falar que eu vos deixo um novo mandamento, que vos ameis,
assim como eu vos amei. Reconhecerei os meus discípulos por muito se amarem. Então, ele não falou assim, eu vou reconhecer vocês se vocês forem da igreja X, se vocês fizerem isso, se vocês forem de tal raça, se forem de tal credo. Não. Não é esse o sinal dele. Não é essa a métrica dele. A métrica dele é o amor. Então, reconhecerei os meus discípulos por muito se amarem. Ele traz um ensinamento lindo quando ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então, ele faz essa analogia com a videira. Ele é a videira e o pai é o agricultor. E nós somos os ramos dessa videira. E quem produz fruto? Os ramos. Então, reconhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, se nós estamos aqui nessa vinha do Criador, é para que a gente produza frutos. É para que a gente faça. Reconhecereis pelos frutos. E Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Permanece em mim e no meu amor. O que ele quis falar com isso? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós já sabemos. Quando ele fala, ele não está falando para os discípulos só. Ele está falando para nós. Nós já sabemos. O que a gente precisa saber mais para fazer? O que a gente espera mais? Um novo Messias? Então, hoje, a humanidade tudo sabe. E aí Jesus fala que o seu evangelho será difundido nos 4 cantos da terra. E já foi. Então, nós já estamos limpos. Nós somos seus ramos. Nós já estamos limpos, por quê? Porque nós já sabemos. Então, se nós estamos limpos, nós temos a capacidade de produzir. Mas essa produção, que produção é essa? Né? Se a gente é uma árvore, que produção é essa? Por que a gente foi plantado no planeta Terra? Para evoluir, para ser melhor, para ir vencendo as nossas imperfeições e se purificando. O salário do pecado é a morte, falou Paulo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, que vida eterna é essa? É a vida que não precisa mais pagar o salário da morte. Renascer, renascer, renascer nesse planeta de expiações e provas. Por que nós estamos aqui sofrendo? Todo mundo sofre, todo mundo está aqui com suas dores. Todo mundo está aqui buscando alívio, buscando entendimento, buscando ajuda. Porque nós habitamos um planeta de expiações e provas. Mas a finalidade é que a gente não sofra mais. Mas para a gente não sofrer mais, é necessário que a gente não tenha mais infrações das leis divinas. Então, nós já sabemos. Mas ele fala que para que a gente possa produzir frutos, é preciso que a gente permaneça nele. Como que um ramo de uma videira vai produzir frutos se cair no chão? Se sai da árvore. E o que é permanecer nele? Né? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós.
e permaneceis, se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, permanecer em Deus, permanecer em Jesus, é o cumprimento das suas leis. E ele fala assim: não mais vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Por que amigos? Porque eu vos dei a conhecer tudo o que meu Pai me ensinou. Então eu falei tudo. Quem é amigo? É aquele que conhece, aquele que nos conhece na nossa intimidade. Então, Jesus fala: não mais vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo. Tudo que eu sabia, eu ensinei para vocês. Tudo que meu pai me falou, estou falando para vocês. Então, vocês são meus amigos. E, finalmente, uma segunda novidade na Páscoa, né, que Jesus veio introduzir, foi o consolo. Então, ele veio para falar para os discípulos que iam embora, que eles iam ficar, que ia preparar uma nova morada mais na frente. Né? E ele também, nessa ceia, ele fala da traição de Judas, ele sabia da traição de Judas. E ele também fala a Pedro que Pedro iria o negar. Porque Pedro falava assim: se tu vais, eu quero ir contigo. E Jesus fala: não é a hora, eu vou, depois você vai. Aí Pedro fala: mas eu morreria por ti. Jesus fala: calma, Pedro, calma aí. Até antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. E aí ele traz um consolo. Ele fala da promessa do Consolador. Então ele promete aos discípulos e ao mundo e fala assim: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Ou seja, não podeis entender. Tem muita coisa ainda, não foi tudo. Ainda tem chão pela frente, mas vocês não podem entender agora. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falará de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. O Consolador prometido, aquele que veio depois, o Espiritismo que veio trazer a verdade. E essa verdade não falará por si mesmo, ele não falou por si. Não tem ninguém que seja o autor do Espiritismo. Falou pelos outros, pelos espíritos do céu, que vem nos trazer a verdade, nos mostrando essa comunicabilidade entre os 2 mundos, nos mostrando a imortalidade da alma, nos mostrando a verdade. O que a gente quer saber mais? A gente já sabe de onde veio? A gente já sabe para onde vai? Depende, né? A gente tem uma noção assim, a gente sabe o que nos espera de acordo com os frutos, de acordo com as obras, mas a gente já tem todo o entendimento. Então, tudo aquilo que Jesus, e ele fala mais assim: eu vos falei por parábolas, mas ele vos falará abertamente todas as verdades. Então, ele nos traz esse consolador. Ele não faz, tchau e acabou. Não, tenham calma, que voltará mais, vocês terão mais ajuda, vocês terão mais ensinamentos. Não estão sozinhos. E ficarei convosco todos e sempre. E ele termina falando assim: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos. Eu venci o mundo. Que paz que ele fala? A paz que ele pode dar, não a paz do mundo. Então, seria impossível a gente ter paz referente à paz do mundo. Por que quer ter paz no mundo? Eu quero paz.
é sossego, né? É não ter conta para pagar, né? É não brigar com ninguém, tá tudo em dia. É fazer o que gosta, né? Mas a paz que Jesus fala não é essa. A paz que Jesus fala é a paz do dever cumprido. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando: nossa, perdi a minha vida cuidando dos meus pais. Nossa, perdi a minha vida, passei a vida inteira só cuidando de filhos. Será que perdeu? Ou ganhou a vida fazendo aquilo que era preciso fazer? O que é perder vida? Né? O que é viver em paz? É fazer com que as coisas do mundo não te perturbem se o teu interior está em paz. Vamos pensar assim, é muito simples. Se a gente sabe que somos espíritos imortais, nós sabemos que somos espíritos imortais, a gente sabe que tudo passa, né? Daqui a pouco passou. Então, por que não aguentar um pouquinho? Por que não entender a dor? Por que não tentar melhorar? Por que não tentar fazer diferente? Vai passar, nada é eterno. Nada é eterno. Então, só essa ideia da imortalidade, que não somos eternos, já nos consola. Está muita dor. Está muita dor, não aguento. Aguenta, porque daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. E aí Jesus termina e vai orar a Deus. E ele se recolhe e ele ora, ele faz uma oração a Deus, uma oração de gratidão, e faz um pedido: Pai, chegou a hora, glorifica o filho teu, para que o filho teu te glorifique. Então, ele nessa oração, ele vem falando que, Pai, glorifica-me tu junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes do mundo existir. Manifestei o teu amor aos homens do mundo, os quais me deste. Então, o que ele quis falar com isso? Que ele estava junto ao Pai antes do mundo existir. Então, ele participou do planejamento da Terra, do planeta que ele é o governador. Então, a gente sabe que existe um Deus único e que existem inúmeros emissários. E Jesus é o grande emissário do nosso planeta. Tudo foi planejado. Tudo foi planejado. Aí a gente pensa assim, tá bom. Então, Deus planejou tudo para o planeta Terra, mas agora descambou. Agora não quer mais saber do planeta, está tudo à deriva, o mundo está ruim. Não, não. Está tudo seguindo o seu plano. A natureza está onde deve estar, tudo está onde deve estar. Nós que temos que nos colocar no meio de tudo isso, através do nosso livre-arbítrio, através do nosso conhecimento e através das nossas escolhas. E depois disso, ele fala assim, ele termina a oração falando assim: eu os fiz conhecer teu nome e o fará conhecer, e o farei conhecer, para que o amor com que me amastes esteja nele e eu esteja neles. Então, o que liga a todos é o amor. E aí, a partir desse momento, eles vão ao horto e Jesus é preso. Então, ele é preso, ele vai para a presença, para ser interrogado por Anás, que não era sumo sacerdote à época, ele era sogro de Caifás, o sumo sacerdote, mas Jesus passa pela interrogatória de Anás, ele o envia para Caifás, que é o sumo sacerdote, que depois o envia para Pilatos. E é interessante quando Caifás pergunta, né, o que você tem falado? E aí Jesus fala, eu falei em público, eu preguei nos templos, nas sinagogas, eu nada escondi. Pergunta àqueles que me ouviram. E aí eles consideravam isso como uma blasfêmia. E os soldados bofetearam Jesus, e Jesus foi levado até Pilatos.
Pilatos, que era o representante de César na Judéia, quando Jesus foi até ele não queria fazer nada com Jesus. Até porque a sua mulher tinha tido um sonho e falou, cuidado, né? Sonhei com esse homem a noite inteira. Então, ele estava meio em cima do muro, ele não quisia fazer nada. E quando levaram Jesus até ele falou para os judeus, resolve vocês, o problema é de vocês, resolvam vocês. E eles falaram, nós não temos o poder de mandar matar. E aí Pilatos tinha, né? Ele era representante de César, ele tinha que tomar uma decisão, era com ele. E aí ele pergunta para Jesus se ele era rei. E Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Eu fui gerado para... tu dizes que sou rei, você que fala. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. E aí Pilatos fala, que é a verdade? Jesus se cala, e Pilatos sai. E vai falar para o público, né, que poderia soltar Barrabás no lugar de Jesus, né? Poderia soltar Jesus, né, e prender Barrabás. Por que Jesus não respondeu para Pilatos o que era verdade? Ia adiantar alguma coisa? Pilatos ia entender? Não, nem ele quis saber, já saiu, né? Uma pergunta extremamente profunda. E aí Jesus é condenado, como a gente sabe, ele levou a sua cruz até o Gólgota, e no momento da sua crucificação, quem estava lá? As mulheres. E João, o seu discípulo tão amado e o mais novo deles. O que é a crucificação? Como que se entendiam a crucificação? Uma derrota. Foi preso, como costume da época, como ladrão comum, entre dois ladrões. Ele foi incompreendido, ele foi abandonado, quem o seguiu? Lá, ainda, no palácio de Caifás, né? Quando Pedro estava lá, interrogaram Pedro 3 vezes e perguntaram se ele era um deles. E Pedro falou, sou não. E quando ele respondeu pela 3ª vez, o galo cantou. E aí Pedro caiu em si, como Judas também caiu em si e suicidou-se. Condutas completamente diferentes. Pedro regenerou-se, caiu em si e se tornou a pedra angular do cristianismo. Então, Jesus estava ali, traído, abandonado, derrotado, humilhado, em profunda solidão. Só as mulheres e João estavam ali. Ele plantou o amor, mas colheu o ódio. E Emmanuel nos fala belamente, a cruz lembra o sabre fincado na terra. Jesus, de braços abertos no ar, nem na terra, nem no céu, entre Deus e nós, nos chamando para ascender. Então, a crucificação foi o supremo esforço do Cristo para concluir a sua missão, nos mostrando de uma certa forma que todos nós também estaríamos na terra com as nossas cruzes, com os nossos desafios, com as nossas dores. Mas, ao 3º dia, ele ressuscitou. Então, as mulheres. E ele apareceu em primeiro lugar para Maria de Madalena, Maria de Magdala, aquela mulher que tinha demônios e que Jesus converteu, foi a maior convertida, e foi a ela que ele apareceu. Então, quando ela chegou no 3º dia, ela viu o seu túmulo sem pedra e ela espantou-se. E 2 anjos falaram, por que choras? Ele não está mais ali. Quando Jesus fala, Maria, e ela reconhece. Primeiro ela acha que Jesus é o jardineiro,
e fala: ai, roubaram o corpo do meu Senhor. Se foi tu, me fala onde está. E Jesus fala: Maria. E ela reconhece: Rabi. Porque Jesus, isso é uma grande dúvida, né, que fala de ressuscitação. Porque a ressuscitação é ressuscitar e voltar à vida. E alguns credos acreditam que vai ressuscitar na mesma carne. Mas a gente sabe que Jesus apareceu em perispírito, não foi em carne. Assim como todos nós vamos renascer. E ele fala para Maria: não me toques, né? Eu ainda não subi ao Pai. E a ressuscitação de Jesus, a volta à vida, é um clímax, é o momento culminante do homem que reverteu a história. É aí, a partir daí, que ele muda o antes de Cristo e o após Cristo. Ele é o porta-voz da imortalidade, da renovação, da esperança, da transcendência, nos mostrando que não existe morte, que nós somos todos espíritos imortais. E aí ele tem várias aparições, né? Falam que Jesus foi muito inteligente, né? Que ele queria que todo mundo soubesse que ele ressuscitou. Fala primeiro para a mulher, né? E fala assim: corre e fala. E ela propagou para os seus discípulos e propagou para toda a humanidade que não existe morte, que todos nós ressuscitaremos, que todos nós venceremos a morte. Então isso é Páscoa. É Jesus na cruz falando: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas principalmente Jesus ressuscitado, nos convidando a ir e pregar, a segui-lo. Vinde a mim. Quem é hoje Anás? Quem é hoje Caifás? Quem é Pilatos? Quem é César? Quem são os grandes conquistadores? Onde está o nome deles? Na história, nos livros, a gente decora para poder falar. Quem ficou? Quem resistiu a todos os tempos? Foi Jesus. Isso é Páscoa. Isso é passagem. Passagem do homem velho, egoísta, orgulhoso, vaidoso, para o homem novo, que consegue enxergar o outro e fala: Pai, perdoa-lhe. Ele não sabe o que faz. É isso que Jesus nos convida, para que possamos segui-lo e que a gente possa ressurgir, se transformar e fazer a passagem do homem novo para o homem velho. E para finalizar, eu vou ler uma mensagem que foi psicografada no nosso grupo, que fala assim: o amor venceu a morte do Cristo crucificado. E uma vez mais, exortamos para que o retiremos definitivamente da cruz. Se o seu sacrifício valeu a pena, somente a análise individual pode responder. Ele permanece crucificado quando o mundo exterioriza desamor, guerras, violência e desumanidades gerais. Nessas hipóteses, não há como comemorar a vitória da vida sobre a morte violenta, porque aí a semente por ele lançada ainda não germinou, e ele sente as dores de cada agonia proveniente de tais situações. Mas onde há fraternidade, tolerância, respeito ao próximo, as diferenças de toda a ordem, aí sim se pode comemorar a verdadeira vitória do Cristo, porque seu sacrifício serviu de exemplo e fez com que a humanidade evoluísse, seguindo seu exemplo. Convivem assim no mundo as figuras do Cristo derrotado pela cruz e do Cristo que venceu a dor, a morte, e assim ressurge com seu sorriso amoroso e braços abertos
acolhendo a todos que honram o seu sacrifício. Que a humanidade possa, a largos passos, festejar a vitória do Mestre, e que as lágrimas pelo seu sacrifício sejam substituídas por sorrisos de gratidão, pelo imenso amor que sua passagem pela terra foi capaz de lançar nos corações de toda a gente. Trabalhemos para retirar definitivamente das costas do Mestre a famigerada cruz. Depende de cada um. Com amor e por amor, juntos seguimos. Que assim seja.